Olá, meus queridos, bom dia, graça e paz, iniciando, aleluia, nesse dia que o Senhor nos preparou um café com Deus, que não é outra coisa, é a palavra do Senhor. E hoje, meu querido, quero te convidar a tomar esse café maravilhoso, que é a palavra do Senhor, lá no livro de Atos. Me acompanhe, porque Deus tem algo lindo para mim, para você, para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha que coisa interessante quando você começa a meditar, principalmente, gente, em Atos capítulo 26, tem coisas maravilhosas. E eu separei, nesse capítulo 26, o verso 29, mas eu quero falar alguma coisinha também com você, também do 19, do verso 22, tamo junto? Desculpa, olha só que coisa interessante. No verso 19, a chave é o verso 29, mas no verso 19 do capítulo 26 de Atos, já que nós vamos estar falando aqui sobre a questão do agir, sabe, maravilhoso do Espírito Santo, mas no verso 19 traz uma coisa muito forte, porque fala de compromisso total. Nós, como igreja do Senhor Jesus, nós temos um compromisso de sermos testemunha. Em qualquer lugar, em qualquer momento, você não pode deixar de ser uma testemunha de quem? Do próprio Senhor Jesus Cristo. Eu não sei como é que você está, eu não sei quais são as suas necessidades, mas hoje o Espírito Santo quer te levantar, em nome de Jesus, como uma verdadeira testemunha do Evangelho, da pessoa de Jesus Cristo, porque até de fato nós somos discípulos, como discípulos somos seguidores do Senhor Jesus, e temos que imitá-lo, temos que colocar em prática aquilo que ele nos ensina na palavra. Então no verso 19 do capítulo 26, que hoje eu estou no capítulo 26 de Atos dos Apóstolos, fala do compromisso total. Por exemplo, olha, Paulo ali, para quem não sabe, ele estava totalmente comprometido, gente, com o seu chamado para pregar o Evangelho de Cristo e estabelecer igreja no mundo conhecido. Ele viveu o que escreveu. Como é que é? Sim, ele viveu, gente, o que escreveu, que os dons e a vocação de Deus são sem, olha bem, de Deus são arrependimento ou até mesmo irrevogáveis, como está lá em Romanos 11, 29. Repito, os dons e a vocação de Deus sem arrependimento ou irrevogáveis. Agora foi fácil, tá vendo? Romanos 11, 29. Sua vida, por exemplo, para quem não sabe, demonstrava 3 conceitos básicos de liderança. Eu chego já no verso 29, mas eu me alimentei do 19 e achei lindo. Eu falei, eu vou falar antes um pouquinho sobre isso, porque hoje o Espírito Santo, ele quer te levantar, vai te levantar como testemunha do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho, gente, é o poder de Deus. É por isso que eu amo falar de manhã. Eu não estou atrás de seguidores, de tantas pessoas na minha live, não. Eu conversei com o Espírito Santo e falei, Espírito Santo, o Senhor sabe quem pode escolher, qual casa, qual endereço, qual número, qual pessoa. Por exemplo, como hoje a Fátima Regina, que está aqui, bom dia, e já entrou também a minha irmã, professora e mestre da palavra, Rosenilce, e assim cada um vai entrando, ou seja, o Espírito Santo, ele coloca algo no seu coração e fala assim, vamos ver o que ele está falando, o que ele está dizendo hoje. Aí o Espírito Santo, ouça o que ele tem a dizer. Então ouça da parte de Deus o que o Espírito Santo mandou, e eu estou aqui já falando. Então olha que coisa interessante, porque eu estava dizendo aqui que ele, sabe, Paulo demonstrou e demonstrava 3 conceitos básicos de liderança. Primeiro, gente, primeira coisa, ele estava comprometido com os objetivos e com o espírito do seu chamado, conforme está escrito, depois você corre lá, Filipenses capítulo 3, o verso 7 e 8. Segundo, gente, ele traduziu seus objetivos
para a vida dos seus seguidores, conforme 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1 e 2. E digo mais, e mostrava-se paciente em toda dificuldade encontrada para alcançar este fim. E isso ele deixou registrado, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8, 11, capítulo 11, verso 23 ao 33. E ele, terceiro para fechar, e ele estava aberto às mudanças. Pensa numa coisa linda dessa. E ele se adaptou às mudanças culturais. Te lembra alguma coisa? Sociais e políticas. Tudo isso sob a liderança de Paulo. Olha, isso está escrito em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 19 a 22. Então, querido, dando testemunho, mas hoje em particular, já deixei registrado aí, eu quero falar de compartilhar essa mensagem, a mensagem do próprio Deus. Por quê? Porque a conversão, sim, a conversão é um mistério e obra do Espírito Santo. Repito, a conversão é um mistério. É um mistério, gente. Oh, aleluia! E obra do Espírito Santo. Por isso que até para alguém parar um pouco, para ouvir logo numa manhã de uma sexta-feira, alguém como eu que praticamente não tem aí, né, vamos dizer aí, tanto seguidores, aquela coisa toda. Então, se eu me preocupasse com isso, eu não faria nem live. Eu não estou preocupado, por quê? Porque está dizendo, a conversão é um mistério e obra do Espírito Santo. Amém? Bom dia, missionária Roseli Mendes, é minha irmã também, olha que benção, minha família me acompanhando. Então, tanto eu, como a missionária Roseli Mendes, como a professora e mestre na palavra Rosenilce Mendes, que são minhas irmãs, todos nós também, se não fosse a conversão gerada pelo próprio Espírito Santo no nosso coração, talvez a nossa família não estaria nem viva para testemunhar ou falar alguma coisa das coisas de Deus. Mas aprove a Deus, aleluia, que eu nasci numa família, gente, 5 mulheres, só eu de homem, bênção de Deus, e todas elas, todas minhas irmãs, graças a Deus, servem a Deus. Assim também o próprio Espírito Santo pode agir se você realmente colocar diante de Deus essa petição, porque a tua casa, a tua família venha se converter, servir a Deus e dar testemunho compartilhando a mensagem do Evangelho. Paulo, no verso, vamos lá, verso 29, Paulo no verso 29 diz o seguinte, gente, olha só, e disse Paulo, provera a Deus, que ou por pouco ou por muito, não somente tu, falando com o rei Agripa, tá? Mas também todos quanto hoje, que dia, gente? Hoje, ó, o mistério de Deus, o negócio é hoje, que me estão ouvindo se tornasse tal ou tais como eu sou, exceto, Paulo ainda tira até as cadeias, exceto as cadeias. Ou seja, tem outra versão, diz, Paulo respondeu, em pouco ou em muito, peço a Deus que não apenas tu, mas todos quanto hoje me ouvem, se torne como eu, menos estas algemas. Gente, em Atos capítulo 26, é uma lição para todos nós, que falamos que somos discípulos e seguidor do Evangelho. Nós que muitas vezes falamos, sou cristão, faço parte da igreja, casa de oração, mas só isso não basta. Dizer o que é, você tem que testemunhar com a sua própria vida, sua vida, uma carta viva, onde as pessoas vão achar em você motivo de adorar, de servir a Deus, dando um bom testemunho acerca daquilo que você diz que crê, daquilo que você diz que fez como escolha. Que escolha? Servir a Deus, servir ao Senhor Jesus. Ele é o nosso único e suficiente Salvador da nossa vida. Em Atos 26 encontramos Paulo compartilhando o quê? O Evangelho, gente, com o rei Herodes
Agripa e com outros. E encontramos também alguns princípios de que podemos lançar mão quando compartilhamos a nossa fé. Em primeiro lugar, gente, a gente tem que encontrar alguns pontos em comum com o ouvinte e erguer uma ponte com ele. Paulo, olha a estratégia deste homem. A gente aprende mais com Paulo. Paulo começou a sua defesa dizendo: Rei Agripa, considero-me feliz por poder estar hoje em sua presença, para fazer a minha defesa contra todas essas acusações dos judeus. E especialmente porque estás bem familiarizado com todos os costumes e controvérsia deles. Portanto, peço que me ouças, olha, pacientemente. No versículo 2 e no versículo 3 do capítulo 26 de Atos, você vai achar isso que eu acabei de comentar. Agora eu quero dizer uma coisa interessante. Isso aqui que está sendo narrado, tá? Não era, gente, não era uma bajulação. Olha a estratégia desse homem. Agripa vivia imerso nas maneiras judaicas, sabia tudo da cultura e costumes judaicos. Ele poderia ter começado dizendo, no caso Paulo, ele poderia ter começado dizendo no capítulo 26, que eu estou hoje falando de Atos dos Apóstolos, mas ele poderia dizer o seguinte: você é o sujeito mau, Agripa. E isso todo mundo sabe, mas ele não agiu dessa forma, ele não atacou, ele não foi pegando pontos negativos deste homem, ele não fez isso, ao contrário, ele ergueu uma ponte, ele foi respeitoso, ele respeitou. Em segundo lugar, gente, algo mais importante aqui é usar o testemunho pessoal. Você tem usado o seu testemunho pessoal? Muitas vezes você pode falar, poxa, eu não falo, não prego, não tenho esse dom, mas quer uma coisa mais linda, mais forte do que o próprio testemunho pessoal? É a história que hoje não está aqui no meu escrito, é a história do cego de nascença. Que todo mundo sabia que o camarada era cego de nascença, mas queriam saber como é que foi que aconteceu, quem que fez isso. Ele no começo, ele já não foi falando, foi Jesus de Nazaré. Foi o Jesus, foi o Messias. Ele foi, com o tempo, entendendo quem era que realmente, trouxe a ele a visão que ele até o momento não tinha. Ele nasceu cego. E ele sabe que aquilo que aconteceu, e estava ali a evidência, foi parte de Deus, algo de Deus aconteceu. Mas os outros, já sabendo, e já estava correndo a boa fama, oh glória a Deus, do próprio Messias, queria achar alguma falha para poder tentar acusar Jesus. Porém, não teve como. Era um profeta, ele foi devagar trazendo, até que chegou o momento dele entender que aquele que a quem curou ele, trouxe ele a visão de ver um mundo que ele não via, que ele não enxergava, era o próprio Filho de Deus, o Messias, o enviado de Deus. Assim somos cada um de nós. Com o tempo nós vamos entendendo respostas que não foram dadas, que não foram concedidas para o nosso próprio bem. Nem tudo, meu querido, nem tudo. Você pode até achar, puxa, que é legal, que vai ser bênção, nem tudo é. Deus é conhecedor do melhor, sabe, do melhor para você, para mim, para nós, no dia de hoje, porque você está vivendo hoje. Você pode fazer uma petição pensando no amanhã, mas você está vivendo que dia é hoje. Se Deus permitir que você e eu venha viver o amanhã, glória a Deus. Por isso, em segundo lugar, eu lhe chamo a atenção, usar um testemunho pessoal. Paulo contou a Agripa como se tornara seguidor de Jesus. Você tem contado para os seus vizinhos? Você tem contado para os seus parentes? Você tem contado para os seus amigos como você se tornou discípulo do Senhor Jesus? Por que eu uso muito o termo discípulo do Senhor Jesus? É muito simples, porque a Bíblia diz que tem um crente mais crente que você. É um crente mesmo, gente, de verdade. Muito mais do que eu, muito mais do que você, antes da fundação do mundo. Ele, de fato, sempre foi e será esse crente. Agora, esse tipo de crente que eu estou dizendo, ele é assim, ele crê
ele estremece, mas ele não obedece. Tem muita gente que crê, até estremece, mas não obedece. Eu estou falando do inimigo da nossa alma. O próprio Satanás, ele crê, ele estremece, mas ele não obedece. Agora, quando eu falo discípulo, nós somos aprendizes, estamos aprendendo e temos que pôr em prática. Por isso, aqui Paulo, no capítulo 26 de Atos dos Apóstolos, ele contou a Agripa como se tornar seguidor de Cristo. Contou sua história pessoal. Gente, há poder na própria história de quem é discípulo do Senhor Jesus. Ou seja ela, muitas vezes dramática ou não, tem valor para aqueles que ainda não entendem por que você se tornou um discípulo do Senhor Jesus. Abrindo mão de muita ostentação, abrindo mão de regalia, abrindo mão de riquezas da terra, abrindo mão de passeios, de viagem, abrindo mão de tantas coisas por causa do evangelho, abrindo mão muitas vezes de só caminhar em lugares totalmente preparados, bonito, asfalto, né? Lugares que você pode andar tranquilamente para andar nos valados, nos caminhos, aonde tem muitas pessoas carentes de fato de alguém que lhe mostre o caminho, a verdade e a vida, que é o Senhor Jesus. Você tem feito isso? Você tem demonstrado às pessoas o verdadeiro testemunho pela qual você escolheu servir a Deus? Se você não tem, eu te convido o dia de hoje começar a plantar, a semear a sua escolha. Estamos juntos? Se estamos juntos, dê um glória a Deus, diga amém, aleluia, comece a engrandecer o nome do Senhor Jesus. Gente, Paulo aqui não criou nenhum enfeite. E nem foi exagerado, nada disso. Ele contou a real, ele contou a verdade, ele demonstrou de fato como ele foi separado e escolhido por Deus. E aí tem uma coisa interessante: fale com exatidão e veracidade tudo aquilo que Deus tem feito, está fazendo na sua vida e na sua família. E digo mais, e não venha deixar entrar no seu coração, não se gabe daquilo de que você, por exemplo, abriu mão por Deus. Não, tem muita gente que começa por esse caminho, não entra por esse caminho não. Mas comente, fala daquilo que vai engrandecer o nome do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque quem abriu mão aqui, se a gente pensar, vamos pensar um pouquinho, quem abriu mão de fato do trono, da glória, de onde ele estava, tudo que tinha, quem foi? Foi o querubim? Não. Foi um serafim? Não. Ah, foi o anjo Gabriel, o mensageiro? Também não. Quem foi? O próprio Filho de Deus. Ele deixou o seu trono de glória, veio para este mundo, pisou nessa terra, se tornou 100% homem, abrindo mão de tudo por causa de você, por causa de mim, por causa de todos aqueles que são escolhidos por Deus, como está lá em João capítulo 15 dizendo: não fosse vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi. Para quê? Ah, para ficar em casa de boa, sem falar nada, sem testemunhar. Não, 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 não. Ele nos escolheu para dar fruto, que esse fruto permaneça, dando um testemunho. Muitas vezes, sabe aquele testemunho que está faltando? Testemunho pessoal. Como o pastor Rogério já está mencionando aqui, meu amigo pastor Rogério Bueno, servo de Deus, está ali na igreja, ali em Jardim Roberto, se não fala a memória. Ei, querido, depois deixa até registrado, esse povo precisa saber que nesse lugar tem homem e mulher de Deus servindo a Deus, dando um bom testemunho. Bom dia, meu querido pastor, que o Senhor Jesus venha te abençoar em tudo, hein? Ministério de prosperidade, de alegria, de multiplicação. Eu estou acompanhando um povo lindo de Deus, tá vendo? Ele lá no Jardim Roberto, se não falar a memória, ele pode até corrigir aí. E eu aqui em Osasco, em Jardim Piratininga, te esperando também para dar os glória a Deus, servir a Deus e dar um bom testemunho. Vamos lá, vamos continuar. Então eu estou dizendo, ele abriu mão, ele que abriu mão por mim e por você. E aí eu digo falando o seguinte: por fim, querido, por fim, o que eu e você de fato temos que fazer é colocar acima de tudo que você tem, que você é, Deus como verdadeiro foco. E não eu, não você. É Ele, do qual é Ele, de quem melhor a gente tem que testemunhar e falar. Porque é Ele que está realizando essa grande obra dentro de você, dentro de mim.
Então vamos contar uma história, mas uma história verdadeira que tem a ver com você, que tem a ver com a sua realidade como discípulo do Senhor Jesus, e dar um verdadeiro testemunho, criando uma ponte, mas não uma ponte, sabe, de saída, mas uma ponte de chegada, uma ponte de chegada que aponta ao próprio Jesus Cristo, que é a verdade, que é o verdadeiro motivo pela qual eu e você abrimos mãos de certas coisas que no nosso entender e pensar poderia até, sei lá, puxa, mas será que não vai me fazer falta? Eu digo para você que não. Poxa, mas aquela viagem não vai. Ele vai suprir tudo, ele supre tudo, tudo que você precisa. Deus está falando com alguém que talvez nesse momento está aí, nesse dilema. Poxa, mas se eu servir a Deus, se eu de fato mergulhar na palavra, se eu de fato abraçar esse ministério, se eu de fato lançar a rede, poxa vida, eu agora tenho essa responsabilidade, tenho isso, querido, querida, pode fazer. Ele há de suprir tudo. Ele há de preencher todas as lacunas, tudo aquilo que eu e você, nós precisamos. Aliás, nós somos peregrinos e somos cidadãos do céu. Somos embaixadores de Cristo nessa terra. Nós estamos aqui de passagem. Tudo aqui um dia vai passar, tudo um dia aqui, isso aqui que você está vendo vai se acabar. Então agarre-se na pessoa do Senhor Jesus. A conversão é como eu falei, é um mistério, é obra do próprio Espírito Santo. Por quê? Quando compartilhamos, precisamos, querido, orar para que Deus abra espiritualmente os olhos das pessoas. E não há nada que possamos dizer que faça uma pessoa crer. A conversão, repito, é mistério, é obra do Espírito Santo. Eu termino nosso café com Deus, palavra do céu, palavra revestida com poder celestial, oh glória a Deus, dizendo, poxa vida, olha o que eu vou comentar agora. Eu não entendo, porque Deus, por exemplo, use alguém como eu, como você, como pessoas. Porque muitas vezes, se você parar para pensar, nós temos uns pensamentos que são o sangue de Jesus. E às vezes a gente cai na real que até a forma que eu e você procura expressar a mensagem do Evangelho, parece que você fica assim, poxa, mas como isso, como aquilo? Então, a questão não é nem entender, é obedecer. Porque se você tentar buscar ter tanto entendimento, chega uma hora que você às vezes fala, meu Deus, eu estou até confuso. Então procure obedecer, deixa Deus te usar. E Ele vai te usar, olha o que eu vou dizer, da maneira que você é. Da forma que Ele te criou, querido. O Espírito Santo, é Ele que vai colocar a palavra, é Ele que vai pôr a mensagem. É o Espírito Santo que de fato pode fazer a pessoa entrar ou não em sintonia com a mensagem pregada, testemunhada, se tivermos de fato no coração a mera ousadia de compartilhar. Por isso que todos os dias, de domingo a domingo, parte da manhã, parte da tarde ou à noite, eu falo do Evangelho, eu falo da pessoa do Senhor Jesus. É como o pastor Rogério Bueno está dizendo, o seu testemunho, a sua mensagem, que não é dele, modo de falar, que ele prega, Jardim Roberto está confirmando, olha só, e ele, como muitos dos meus amigos, desde a juventude, gente, desde a juventude nós conhecemos, naquela época nós não tínhamos, claro, tanta maturidade como hoje, mas a gente não desistiu, não desistimos, estamos, e quem está nos ajudando a manter os nossos pés no Evangelho, seguindo Jesus, é o próprio Espírito Santo. Então deixa Ele completar, deixa Ele trabalhar na sua vida, na sua história, e dê o testemunho, comece a falar porque você é seguidor de Jesus como discípulo. Tamo junto. Deixa o Espírito Santo, de fato, sabe, começar a lapidar. Essa conversão é uma transformação. É o que eu falei um domingo, é a metamorfose. E lá eu usei um termo tão comum, lagarta, borboleta. Uma vez borboleta, nunca mais vai se tornar uma lagarta. Uma vez que de fato aconteceu a conversão, você não quer nunca mais pôr os pés no mundo.
sabe, no mundo jaz maligno, nesse mundo tenebroso. Você não quer voltar a viver uma vida totalmente voltada ao pecado. Você quer se livrar de tudo aquilo que te traz condenação e separação de Deus. Você começa a caminhar e buscando a transformação, essa metamorfose da parte de Deus. Estamos entendidos? Vamos testemunhar, vamos falar do Evangelho, vamos louvar ao Senhor, vamos adorar ao Senhor. Amém. Que Deus te abençoe. Termino aqui dizendo, receba aí meu abraço da parte do Senhor. Um beijo no seu coração. Eu, a bispo que está logo ali, desejando você um dia abençoado pela glória de Deus. Meu bom dia a todos vocês. Que o Senhor conceda neste dia um momento de você criar uma ponte, testemunhando com alguém que ainda não saiu das trevas e por causa do seu testemunho vai sair das trevas e vir para a luz, que é o Evangelho, a pessoa do Senhor Jesus. Amém? Então, queridos, à tarde eu entro dizendo se eu vou entrar a partir das 15 horas ou não. Alguns já sabem que eu estou entrando muito à parte da noite, mas não deixo de entrar com a outra live que tem o nome Você Sabia. E hoje, palavra do céu no Você Sabia. Fosse você, fique ligado, me aguarde e vamos aprender juntos para a glória de Deus. Então, bom dia, fique com Deus, shalom.